E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Que bom que a gente está junto mais uma vez, nesse belo dia, onde o Senhor vem nos falar, nos dá mais um grande ensinamento. Todas as palavras do Senhor é um grande ensinamento. E nesse dia de hoje, para a nossa reflexão, para que nós possamos meditar durante esse dia, se encontra no Evangelho de Mateus 20, de 17 a 28. Um grande ensinamento que o Senhor vem falar. Aquele que quer seguir o Senhor é um caminho de cruz, é um caminho de servidão. E lá está escrito assim, vale a pena escutar porque é um evangelho um pouquinho extenso, mas é um de grande ensinamento para nós. O Senhor anuncia de novo o terceiro anúncio da paixão. E lá fala assim: subindo para Jerusalém durante o caminho, Jesus tomou à parte os 12 e disse-lhe: eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e os entregarão aos pagãos para ser exposto à sua zombaria, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Nisso aproximou a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Jesus disse: não sabeis o que pedes. Podei vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhe, de fato bebereis meu cálice. Quanto, porém, ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim. Vou-lhe conceder isso. Esses lugares cabem àqueles ao quais os Pai os reservou. Os 10 outros que haviam ouvido tudo indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, porém, os chamou e disse-lhe: sabeis que os chefes das sinagogas as subjugam e que os grandes a governam com autoridades. Não sejais assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E se o quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de uma multidão. Amém? Meus irmãos, olha que interessante esse evangelho nesse dia de hoje. O evangelho do caminho com Jesus Cristo, o evangelho de caminhar com Jesus Cristo. Aqui Jesus está anunciando, está falando da sua crucificação, da sua paixão, do que irá acontecer. Ele está subindo a Jerusalém com seus 12 discípulos, a mãe dos filhos de Zebedeu está ali também. E ela faz um pedido logo assim que o Senhor falou que iria acontecer. O Filho do Homem vai subir ao monte, vai ser entregue aos escribas, aos príncipes dos sacerdotes, vai ser crucificado, vai ser açoitado, vai ser humilhado. Mas ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Jesus está falando isso logo na sequência. Uma mãe chega e começa a pedir lugares para os seus filhos, lugares de honra, lugares de glória, lugares de destaque. É lógico que não é um pedido que a gente consegue entender, que não é um má pedido. Mas Jesus aproveita de todas as situações para dar um grande ensinamento, porque ela aproximou e pediu: podes um sentar à tua direita e o outro sentar à tua esquerda? E Jesus fala: vocês podereis por acaso beber do cálice que eu vou beber? E eles é ousados, a gente consegue ver que eles são ousados, falam: não, nós podemos beber sim. O interessante é que Jesus fala assim: vós até podeis beber, mas quanto a esse lugar, não está reservado a eu vou-los dar. Está reservado àquele que me enviou, quem vai poder sentar à minha direita ou à minha esquerda.
Meus irmãos, que interessante que naquela época Jesus ainda dá um grande ensinamento aqui, que eles falam que aqueles chefes, aqueles príncipes dos sacerdotes subjugam com autoridades, que governam com grande poder. E vocês que estão aqui, Jesus chamou os 10 ali e começou a falar: não seja desse jeito, seja ao contrário. Se você quiser ser grande, se faça pequeno. Se você quiser ser o primeiro de todos, seja o último, seja escravo de todos os outros. Meus irmãos, desde aquela época, da época de Jesus Cristo, quando ele andou, quando ele mostrou, ele veio ensinar sempre um grande ensinamento de humildade. A humildade se prevalece em primeiro lugar nas nossas vidas. O caminho de Jesus Cristo é um caminho totalmente ao contrário daquilo que muita gente pensa que ia ser. Imagina ali quando o Senhor fez aquela eleição, que ele subiu ao monte, que ele começou a chamar. Ele chamou 12. Com certeza ali, muitos, nossa, como que pode? Aquele vai seguir Jesus. Irmãos, é um caminho de pedra. É um caminho difícil de ser seguido. Não é um caminho de rosa, de flores, é um caminho de perseguição. O interessante de tudo isso é que quando a gente começa a caminhar com Jesus Cristo, as coisas começam a se clarear, as coisas começam a voltar para nós com clareza, nós começamos a ter entendimento, como sobressair de quantos tipos de situações que antes a gente não conseguia sair antes de seguir Jesus Cristo. Não é um caminho assim de destaque, mas o interessante é que até hoje a gente consegue ver grandes pessoas querendo mostrar poder, mostrar autoridade, como assim mesmo naquela época. E o Senhor chama os 10 ali e fala: não façais dessa maneira. Seja-se o último, seja-se escravo daqueles que precisam. Vai ao encontro do outro que necessita, vai ao encontro daquele que está necessitado, precisando de ajuda. Meus amados, o caminho de Jesus Cristo é esse. Jesus fala que vai morrer, Jesus fala que vai ser açoitado, judiado, crucificado, mas ele vai ressuscitar. Que nesse dia de hoje, esse ensinamento do Senhor mostrando para nós, assim como o Filho do Homem veio para servir, imagina nós. Meus amados, o interessante é que quando a gente fala essa palavra servo, de servir, o Senhor se serve em nós, por nós até hoje. Quando a gente entra em oração a falar com o nosso Senhor, Ele se desce até nós e escuta a nossa súplica. Ele vem a nos servir, não somos nós que servimos Ele. Olha que interessante, na nossa fraqueza, na nossa pequenez, o Senhor vem ao nosso encontro e nos serve até hoje. Então nós temos que tomar a nossa posição como escravos, como servidor, assim como Ele fala: vá ao encontro daquele que precisa, vá ao encontro daquele que tanto necessita. Esse sim encontrará a glória do Senhor naquele que está necessitado, precisando. Meus irmãos, e para isso acontecer é só com a força do Espírito Santo em nós, no nosso coração, que possamos ir ao encontro daqueles que precisam, pedindo ao Senhor Jesus que nos dê direcionamento, inspiração, que nos dê discernimento e nos ensina a servir como Ele serve, não lugares de glória. Assim como Ele falou para os 10, façais diferente, seja o último, seja escravo. Vamos rezar um instante, vamos entrar em oração, só alguns segundos, para que esse Espírito Santo venha em nós, nos dar essa força nesse dia de hoje. Meu Senhor e meu Deus, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez nessa manhã, Senhor. Nós sabemos que vamos beber o Seu cálice, Pai, mas quanto a estar à Tua direita ou à Tua esquerda, é o nosso próprio Deus quem vai nos dirigir isso, porque já está reservado àqueles a quem Ele já preparou. Mas nós queremos, Senhor, que o Senhor, com a força do Teu Espírito Santo, prepare o nosso coração, o nosso humano, nossa alma tão fraca que é, Senhor, a Te seguir, a servir aqueles que tanto necessitam, a servir aqueles que estão caídos, Senhor, necessitados, Senhor. Assim como nessa época, esse tempo que estamos passando por esses dias, tempo de quaresma, tempo de renunciar-se a nós mesmos, tempo de doar-se ao irmão, tempo de ir ao encontro daquele que está caído. Mas sopra o Teu Espírito Santo sobre mim e sobre cada um desse que ouve, Senhor, para que nós possamos, Senhor, sentir a Tua graça acontecer, mas naqueles que tanto necessitam. Senhor, eu Te peço para mim e para esses meus irmãos que ouvem nesse momento, derrama, Senhor, dê uma porção de força dobrada, Senhor, que eles vão ao encontro desses irmãos que necessitam,
e que sejam testemunhos vivos com a tua honra, com a tua glória, se fazendo servo daqueles que tanto necessitam. Eu te peço, Senhor, para mim e para cada um desses, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva. É só você clicar em inscrever-se, já está inscrito. Aí você dá um joinha para nós, envia essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, grupo dos amigos, grupo da família, e nos ajude a ser servos de verdade, a ser escravos, levando essa mensagem a todos aqueles que necessitam. Fiquem todos com Deus e até a próxima. E nós estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.